Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: assim diz Ezequias: este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhes declarou: dizei isso a vosso Senhor, assim diz Yahvé, o Eterno: não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Síria me afrontaram. Porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Versículo 8. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Assíria em combate contra Líbna, porque havia sido informado que o rei partira de Laquis. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias. Versículo 10. Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda quando promete: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Versículo 11. Ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram, Cozã, Arã, Rezete e os filhos de Éden que habitavam em Telassar? Versículo 13. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ená e de Ivá? Ezequias clama a Yahvé. Versículo 14. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a, e imediatamente subiu ao templo,
a casa de Iavé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Versículo 18. Em seguida, declarou perante Iavé o Senhor a seguinte oração: Ó Iavé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Versículo 16. Inclina, portanto, os teus ouvidos ao Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram, de fato, deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens. Mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Versículo 19. Mas agora, Iavé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Iavé. A resposta de Deus pelo profeta. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Iavé, o Senhor Deus de Israel: ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. Versículo 22. A quem insultaste, blasfemaste. Vou ler novamente. Versículo 22. A quem insultaste, blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, ofendeste o Senhor quando propagaste. Com a multidão de meus carros de guerra, conquistei o alto dos montes. No interior do Líbano, derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Versículo 25. Porventura não ouviste que já há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Por isso os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Versículo 28. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz, e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias.
Neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano, semeai e colhei. Plante vinhas e comei de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Versículo 31. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto. Vou ler novamente, versículo 31. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Serão e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Versículo 32. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Versículo 33. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yahvé. Assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Versículo 35. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Versículo 36. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Versículo 37. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu Deus Nisroque, em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. Muito bem, agora estarei lendo o versículo 14 e depois, subsequentemente, o que diz o comentarista. Versículo 14. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Veja aqui. Diante de uma má notícia ou situação difícil, devemos estender nossa angústia e aflição diante de Deus em oração. Assim como agiu Ezequias ao receber aquele sefer, rolo, carta, preocupante de seus mensageiros. Sempre que oramos sinceramente ao Senhor, Ele nos mostra a melhor decisão a tomar e nos concede forças para vencer o problema. Ou soluciona tudo mediante seu poder soberano. Aqui temos uma oração modelo. Ezequias não pede somente por seu próprio livramento. Ezequias não pede somente por seu próprio livramento, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através daqueles acontecimentos. Versículo 19. Que está assim: Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, Yahvé.
Isaías 37, 15 e 16. Isaías 37, 15. E expressou ao Senhor a seguinte oração, versículo 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás em teu trono real, acima de todos os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu formaste os céus e a terra. Ó amado Yahvé, inclina teu ouvido ao meu clamor e atende a esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontando o Deus vivo. Voltando aqui no comentário de 2 Reis, dando continuidade. É importante notar que a arrogância e a blasfêmia dos assírios, versículo 4, vamos ler. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. Então, é importante notar que a arrogância e a blasfêmia dos assírios foi o que provocou contra eles o castigo de Yahvé. 19, 35, 37. Registros arqueológicos revelam que a Assíria havia se apossado de dezenas de cidades da Palestina, do território da Síria, Israel, Judá e Filístia. Faltava muito pouco para que tomassem Jerusalém.